Ah, vamos tocar ficha, porque já são 19h15, em respeito a vocês que estão aqui. Bom, deixa eu então primeiro falar como é que vai ser a nossa vida daqui para frente. No segundo trimestre, nós tínhamos 4 trabalhos, tá? A maioria de vocês fez tudo, ou quase tudo. Era aquela de escrever sobre o que te motiva a estudar, a discussão dos artigos sobre motivação, ou então um envio de 2 resumos. A discussão sobre os artigos de responsabilidade social e ambiental, essa quase ninguém participou, e alguns mandaram os resumos. E aí, finalmente, o exercício de conhecimento de seleção. O exercício de conhecimento de seleção fecha com chave de ouro, e aí quem fez as 4 atividades teve nota 10. Alguns ficaram só com 3 atividades e estão com 7,5. Tá? E o terceiro trimestre? O terceiro trimestre tem 3 atividades que eu botei lá no Moodle. Uma é o planejamento estratégico pessoal, que é para vocês aprenderem a planejar de fato a vida de vocês. Começarem a se preocupar com a rede de relacionamentos. Quem são as pessoas que vão fazer vocês crescerem na vida? Botem na cabeça de vocês que já tem um monte de estudo apontando que são os nossos laços fracos que fazem a gente crescer na vida. O que são laços fracos? São amigos da igreja, os amigos lá do jogo de futebol, os amigos do bingo, os conhecidos de um antigo emprego, a vizinha. Os laços fortes são os nossos parentes. Esposa, marido, pais, irmãos, cunhados e por aí vai. Os laços fortes não fazem a gente ir para frente. Por que isso? Porque os laços fortes nos indicam para um emprego que nem sempre tem a ver com a gente. E a gente vai para lá, dá errado e é demitido. Porque eles querem que a gente tenha um emprego. Os laços fracos, eles têm grande preocupação de queimar o próprio nome. Então, eles só indicam a gente para uma atividade que eles sabem que a gente tem perfil. E isso faz com que a gente consiga, de fato, ser escolhido para um emprego que tem a cara da gente e a gente dá certo. E são esses vários laços fracos. Por exemplo, uma coisa que eu já falei para vocês algumas vezes, as pessoas que a gente conhece quando faz trabalho voluntário, muitas das pessoas que fazem trabalho voluntário estão empregadas. E essas pessoas fazem trabalho voluntário porque querem. E ao ver que aquela pessoa que faz trabalho voluntário é uma pessoa esforçada, acaba indicando aquela pessoa para um emprego porque vê que ela tem uma preocupação com a coletividade. Então, vocês têm que aprender a desenvolver a rede de relacionamentos de vocês e esse exercício também ajuda nisso. As outras 2 atividades são sobre negociação. Por que isso? Nós estamos falando de uma aula de gestão de pessoas. Você é maluco, Sérgio? Vai falar sobre técnica de vendas, preço e negociação? Bom, quando nós montamos o projeto pedagógico do curso, havia uma preocupação de que o curso não se estendesse além dos 3 anos e que vocês pudessem ter as disciplinas do ensino médio para poder fazer um vestibular, um Enem e tal, e o restante que sobrasse seriam a parte técnica. Então, nós colocamos dentro da área de gestão de pessoas esses conhecimentos sobre negociação e técnica de vendas, que são competências que vocês têm que ter para poderem trabalhar como técnicos em comércio. Na grande verdade, a vida da gente é uma eterna negociação. A gente negocia com o marido, a gente negocia com a esposa, a gente negocia com o irmão, a gente negocia com o chefe, a gente negocia com o colega, a gente negocia com o vizinho. E se essas técnicas que eu ensinar para vocês de negociação ajudarem, vocês vão conseguir fazer bons negócios daqui para frente. Eu me orgulho de dizer para vocês assim, eu sou um ótimo comprador e sou um péssimo vendedor. Por que eu sou um péssimo vendedor? Porque a pessoa contar uma historinha triste para mim, eu vou acabar ficando com pena e dar um desconto maior do que deveria dar. Em compensação, compra, eu não tenho pena. Eu esfolo tudo que posso. Por quê? Porque, cara, é dinheiro. E eu faço isso no dia a dia com qualquer coisa idiota. Por exemplo, tinha um negócio outro dia que era 30 e poucos reais. E agora tem esse tal de Pix, né? Aí eu virei para a pessoa por telefone e disse, tá ótimo, eu quero. Mas, cara, eu vou te mandar em Pix. Quanto tem de desconto? Porra, mas é 34 reais, querido. Eu peço sempre. Por que eu peço sempre? Porque é uma forma de eu treinar. Se eu simplesmente, o cara vai chiar se eu pedir desconto, azar o dele se chiar ou não chiar. Eu tenho que pedir desconto porque é uma forma de eu fazer valer o meu dinheiro. No momento que eu pago em Pix, essa pessoa não está pagando nenhum imposto.
Eu estou botando direto no dinheiro dela, ela não está pagando taxa de maquininha nem nada. Eu quero um desconto, certo? É à vista. Vamos supor agora vocês vão numa loja, querem comprar lá uma geladeira. A geladeira custa lá R$ 1.500. Se vocês forem pagar à vista, vocês têm que pedir desconto. Ah, mas o cartaz já é à vista, senhor ou senhora. Meu amigo, esse preço de 1.500 já é pensando que a pessoa vai pagar no carnezinho ou no cartão de crédito, em 10 vezes, 8 vezes, 6 vezes, sei lá. Nessas maquininhas do cartão de crédito e tal, todas têm os juros, porque é a parte que o banco ganha para ter a maquininha lá na loja da pessoa. Se eu vou pagar à vista, essa pessoa não vai pagar taxa nenhuma. Então você não tem que pagar o preço que está lá, você tem que pagar menos. À vista sempre deve ser menos. Se o cara disser, não, eu não vendo, vá embora. E vá embora andando devagarzinho para fora da loja. Por que devagarzinho? Porque o vendedor vai ficar no sofrimento louco, quando você chegar na porta ele vai mandar você voltar. Ele não quer perder a comissão dele ou dela, e aí vai te dar um desconto. E aí começa a chorar desconto. Não, baixa mais isso aí, não tá legal. Briga por tudo, gente. Aprendam a brigar. Brasileiro tem uma vergonha louca de pechinchar, não tem que ter vergonha. Se um dia vocês puderem ir para o Egito, vocês vão descobrir que vocês não vão comprar nada lá se não pechincharem. Eles consideram uma ofensa não haver pechincha. Eles adoram a discussão do não, tanto. Não, te dou tanto. Não. Fica nessa discussão 15, 20 minutos só pela diversão. Se você não pechinchar, eles ficam ofendidos e não te vendem. Se você não quer ganhar, não te vendem. Aqui no Brasil, a gente não pede desconto nem em conta nenhuma, nada. Tem que pedir. Qual é o problema? Ah, mas o que os outros vão dizer? Os outros não pagam as minhas contas, azar dos outros. Entende? Então, pechincha. Então, esse é o objetivo dessa disciplina, preparar vocês para as entrevistas de emprego. Não fica nessa levantando a mão não, Letícia. Pode falar, interromper o tempo todo. Eu peço desconto sim, não quero nem saber. É isso aí, não é? Dinheiro merece respeito, gente. A gente sua muito para ter. E aí, a negociação também ajuda vocês na hora de fazer uma entrevista de emprego. E uma das coisas que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que toda vez que vocês forem para uma entrevista de emprego, vocês já têm que pré-imaginar quais são as perguntas que poderão fazer e vocês já têm que estar com as respostas pensadas na ponta da língua para que vocês possam responder de bate-pronto. Todo mundo que olha para o canto direito, assim para cima, para o teto, ele está pensando. Quando a pessoa olha para o canto esquerdo, notem, a pessoa sempre foge dos olhos da pessoa que perguntou. Quando olha para o canto esquerdo, ela está mentindo. Por que ela está olhando para o canto esquerdo? Porque ela tem que pensar numa mentira qualquer e vai contar para a pessoa. Então, de um modo geral é isso. O canto direito a pessoa está pensando, e o ideal é que numa entrevista de emprego ela não pense, ela já responda. E do lado esquerdo é que ela vai contar uma lorota qualquer. Então, um bom entrevistador de emprego já sabe dessas possíveis falhas, tá? Então, vamos lá nas técnicas de venda. Opa, errei aqui. Vamos lá. O que é o tal do vender? Vender não é tão fácil de definir. A gente se vende para os nossos empregadores, a gente se vende para os nossos namorados e namoradas, a gente se vende para os nossos pais, a gente se vende para os nossos colegas, e basicamente o que a gente quer é fazer com que aquilo que eu pareço valer, valha realmente aos olhos daquela outra pessoa. E eu posso estar querendo vender um bem, um produto que eu fabriquei, ou que alguém fabricou e eu estou vendendo, ou posso vender um serviço. E isso tudo é para atender a necessidade de alguém. Então, quando eu estou me vendendo para um empregador, eu estou mostrando que eu serei útil para a empresa dele ou dela, né? E para isso eu tenho que estar com tudo muito bem esquematizado na minha cabeça. Eu tenho que saber o que eu estou vendendo. Outra coisa importante, que é o que está acontecendo agora com as vacinas, que é um problema. Eu tenho que ir atrás de clientes que queiram aquilo que eu estou vendendo. Então, no caso de um emprego que eu vá procurar, se eu tenho determinadas aptidões, eu tenho que saber que ramos podem querer me contratar. Em que ramos os meus conhecimentos vão poder ser úteis para eu poder me vender. O caso das vacinas, eu estava comentando com a Cleci antes de vocês entrarem, o que aconteceu? Por que alguns países estão já vacinando e o nosso não? Os outros países nem sabiam se as vacinas iam ser boas ou não,
e compraram as vacinas. Ah, mas não tinha nem terminado os testes? Não, não tinham nem terminado os testes. Estava no segundo teste, são 3 testes, estavam no segundo teste e eles já estavam comprando. Por quê? Porque muito provavelmente aqueles laboratórios eram laboratórios conhecidos e tal, eles preferiram garantir um monte de vacina para as suas populações do que chegar na hora todo mundo correr atrás. Aqui foi o contrário. Primeiro que esperaram terminar os testes para depois ver se ia ser aprovado pela Anvisa, para então começar a comprar. Está errado. Compraram alguma coisa agora de vacinas produzidas no Brasil por causa da pressão. Mas por que isso está errado, Sérgio? Porque quando você tem apenas um vendedor, eu até falei para a Cleice isso antes, você tem uma situação chamada monopsônio. Não precisa decorar essa palavra, só para você saber que existe. Quando só tem um vendendo, é a gente que corre atrás daquela pessoa que vende ou daquela empresa que vende. É o caso, por exemplo, da Brasil Foods. A Brasil Foods é a empresa que é uma união da Sadia e da Perdigão. Eles detêm 64% da produção de embutidos no Brasil. Presunto, linguiça, salsichão e tal, eles são os que mais produzem. Se eu tenho um comércio e preciso deles, eu não posso esperar o vendedor bater na minha porta. Eu tenho que telefonar e pedir para que o vendedor venha, ou eu tenho que comprar pelo telefone. Se eu sou pequeno, ele não está nem aí para mim. Por quê? Porque ele detém 64% do mercado. E se eu quero trazer cliente para minha loja, eu tenho que ter um produto que o cliente queira comprar. Ah, Sérgio, mas o mercado onde eu moro não tem Sadia nem Perdigão. Por quê? Se eles são tão bons? Porque, de repente, no supermercado onde eu moro, o poder aquisitivo, a grana que as pessoas têm, é baixo e não adianta eu ter Sadia e Perdigão porque vai encalhar. Ninguém vai comprar. Então o pessoal vai comprar Excelsior, vai comprar... Meu Deus, agora me escapa o nome dos outros embutidos. Santa Clara, sei lá. Que são produtos com preço inferior. Então lá vai vender. Só para contar para vocês, eu morei 6 meses em Voti, antes de morar em Novo Hamburgo, porque comprei uma casa em Novo Hamburgo e a maldita da mulher que vendeu a casa não saía daqui. E aí ficamos morando lá até a desgraçada sair. Quando ela finalmente saiu, até ela finalmente saiu, fazia compras. Oi, Maria, tudo bom? Quando nós estávamos morando lá, eu fazia almoço ou jantares lá para casa, ia no Rissul, lá de Ivoti. E uma das vezes eu fui comprar queijo gorgonzola. Quando eu pedi para a moça do balcão queijo gorgonzola, ela me olhou com aquela cara. Que é isso? Ah, fala com o gerente, eu não sei o que é isso, não. Aí fui falar com o gerente e ele me explicou, olha, Sérgio, queijo gorgonzola a gente não vende nessa loja porque a população local não usa. Se eu botar queijo gorgonzola aqui, vai estragar. Boa noite, eu tô com um probleminha, não tem áudio no meu telefone aqui, eu tô só lendo, mas não tô tendo áudio, daí não sei se é o meu telefone, tem que esperar meu guri chegar para ver o que é que tá dando, não consigo ouvir ninguém. Agora deixa eu pensar aqui que pode ser no telefone dela. Não tem áudio? Ué, não tem como diminuir o áudio do telefone, tem, pessoal? Tem como diminuir o microfone para falar mais áudio? Coloca o fone, Maria. Será que não melhora? Ela não tá ouvindo, eu acho que é melhor botar no chat, de repente ela vê. Ah, tem razão. Vamos lá, deixa eu escrever aqui no chat. Maria. O fone. Ouvindo. Ouvimos uns aos outros. Estou dando a sugestão para ela sair e entrar novamente, que também às vezes dá certo. Vamos ver se ela consegue. Deixa eu forçar a barra aqui e tirá-la, remover da reunião, que ela vai se obrigar a entrar de novo. Pronto.
Eu consigo fazer isso por aqui. Bom, então, o que é extremamente importante? Que as pessoas têm necessidades e a gente tem que tentar descobrir quais são as necessidades delas se a nossa intenção é vender, seja nos vender ou vender um produto ou serviço que a gente está querendo passar para frente, né? E aí, quando a gente tem essa possibilidade de troca, a gente tem que saber se comunicar. Então, uma grande preocupação que todos nós temos que ter, e eu tenho essa preocupação, inclusive, em sala de aula, nessa relação nossa de professor-aluno, é de que o que é óbvio para a gente, em geral, não é óbvio para a pessoa que está nos ouvindo. Então, se vocês, no dia a dia, e eu estou falando assim as coisas mais prosaicas, as mais simples possíveis, tá? Vamos lá, vamos pegar um McDonald's. A pessoa que trabalha no McDonald's é simples que nem a gente. Mas ele conhece todos os lanches que tem lá. E a gente não. E de vez em quando bota uns nomes difíceis que a gente não tem a menor ideia do que seja, né? Quarteirão e assim por diante. E se a gente não sabe o que tem lá, é um direito nosso perguntar o que tem dentro do sanduíche, assim como a gente perguntaria lá no carro de lanche. Pois olha o que acontece. As pessoas acham que todo mundo já sabe, porque já é um negócio que já existe há muito tempo. E não é assim. E aí a pessoa fica constrangida e acaba não querendo ir mais. Um lugar que eu vejo isso acontecer demais, porque os vendedores não têm a menor paciência de explicar, é aquele Subway, que vende aqueles sanduíches que você vai recheando à medida que você quer. Eles têm algumas coisas escritas no vidro, que em geral tem gente tapando a frente e você não consegue ler. Quando finalmente chega a tua vez e você consegue ler, é muita coisa para ler ao mesmo tempo, e a pessoa fica impaciente querendo que você já diga o que você quer. E aí a pessoa fica nervosa e acaba, às vezes, comendo um sanduíche inferior do que gostaria, ou com menos coisa do que poderia ter, porque a pessoa do lado de lá não teve paciência. Então, quando a gente está num processo de venda, a gente está num processo de troca. A gente está num processo de troca de experiência, a gente está num processo de troca de simpatia, e uma das coisas que a gente não pode deixar de ter é um sorriso no rosto. Extremamente importante. Quem trabalha com gente tem que ter um sorriso no rosto. E não é um sorriso falso, não, tá? Aquele sorriso do tipo, né? Não, é um sorriso sincero, que vem da alma. Aquele sorriso, tenho o prazer de te atender. Não é o sorriso, putz, o que tu vai fazer aqui? Se vocês pegarem as caixas do Zafari, elas têm um sorriso do tipo, que saco, ele achou meu caixa. Invariavelmente é assim. E eu sempre que eu encontro uma carrancuda dessas, eu tento brincar para ver se eu consigo arrancar um sorriso. Nas do Zafari eu não consigo. Nas dos outros caixas, as minhas brincadeiras são assim. Eu trabalhei em supermercado 3 meses, gente. Foi meu primeiro emprego há muitos anos atrás. Eu tinha 18 anos, estou com 57, então praticamente 40 anos atrás. O senhor deseja mais alguma coisa? Eu sempre falo, não pagar. Ela, não, mas aí não pode, só tem que pagar. Minha filha, você me conhecia? Não. É a primeira vez que a gente se vê. Você não acha que a gente tinha que ter uma relação melhor? Esse negócio de cobrar logo na primeira relação não é legal. Deixa eu passar sem pagar, né? O teu chefe vai adorar que você faça isso. Aí eu consigo arrancar umas risadas. Eu posso fazer tudo isso lá nas moças do Zafari que eu não consigo. Porque elas trabalham com tanto mau humor, e elas muito provavelmente trabalham com muito mau humor porque as lideranças delas as deixam com mau humor. Elas devem ser muito cobradas e elas devem pensar, eles me cobram tanto para me pagar tão pouco, será que compensa? E é por isso que não para ninguém no Zafari. É um entra e sai de gente louco, porque quem trabalha com gente tem que ser respeitado. Eu só vou respeitar o meu cliente se o meu chefe me respeitar. E essa é outra preocupação que a gente tem que ter. E é por isso que a gente não consegue ter sorriso no rosto delas. É uma pena. O que são bens e o que são serviços? Bens é algo tangível, algo que eu possa tocar. Uma televisão, uma geladeira, um quadro negro, um giz, uma caneta. Ó, Maria de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver se dá o certo. Entra, Maria. Maria, nos ouve agora? Maria, acho que deu tudo igual.
Boa noite, pessoal. Agora meu guri chegou e ajeitou pra mim. Ah, show de bola. Parabéns. Seja Eu não, bem-vindo. pô, depende dos outros, ele não tá em casa, eu fico perdido. Tá bom, faz parte. Seja bem-vindo. Bens, então, é qualquer coisa que eu possa tocar. Serviço é algo que a gente não toca. Por exemplo, um dentista vai fazer um trabalho, eu não levo um produto para casa, eu tenho meus dentes, ele vai fazer algum trabalho nos meus dentes, né? Papelaria, ele me vende um bem. Eu vou lá na papelaria, compro cartolina, compro lápis, compro caneta. Se eu for a algum lugar, num cabeleireiro, ele vai me vender um serviço. Por quê? Porque o cabelo é meu. Ele só mexeu no meu... Aliás, no meu cabelo não, né? Eu não tenho cabelo. No cabelo de vocês, ele vai mexer em alguma coisa e pronto. Tá, e aí? Qual é a grande diferença? Bom, a primeira e enorme diferença. O bem eu posso estocar. Eu posso ter 10 lápis hoje e não vender nenhum. E amanhã pode vir 10 pessoas e comprar meus 10 lápis. Serviço, se eu não vendi agora, ninguém vem comprar em dobro amanhã. Exemplo. Eu sou cabeleireiro. Se ninguém vier fazer cabelo hoje no meu serviço, eu não vou ganhar nada. Aquela pessoa que não veio fazer hoje, ela não vai fazer amanhã 2 vezes para compensar o dia de hoje. Ela só vai fazer amanhã uma vez, certo? Então, o serviço eu não consigo estocar. Não vendi, já era. Um avião que decolou com um assento vazio, no dia seguinte, eu não posso botar 2 pessoas naquele assento para tentar recuperar o que eu não ganhei no dia anterior. Um hotel que passou a noite com uma cama vazia porque não vendeu uma cama, um leito, um quarto, é um hotel que não vai conseguir botar 2 pessoas naquele quarto no dia seguinte. O serviço, ele tem este problema. Ele não pode ser estocado. Um outro problema do serviço é que fica difícil de eu controlar a qualidade, porque ele é consumido ao mesmo tempo que eu fabrico. Puxa, o que você quer dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, que às vezes vocês vão no posto de saúde lá e tem uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem que vai aplicar uma injeção em vocês e dói pra caramba. E aí você diz, pô, doeu, ficou roxo. Já era. Depois que ela fez, já era. Eu reclamo e eu não tenho mais como mudar. Em compensação, você vai num outro dia, pega uma outra pessoa que vai aplicar a injeção com aquela mão de fada que você nem sente, nem percebeu que a pessoa botou a agulha no seu braço. Qualidade. E o que varia? É o ser humano que vai prestar o serviço. E nos bens? Eu consigo controlar a qualidade do que eu fabrico. Eu sou um artesão, eu fabrico vasos, e os meus vasos saem todos do mesmo jeitinho, que eu boto sempre da mesma forma, e eles saem sempre com a mesma cara. Eu consigo produzir 100 vasos todos iguaizinhos, mas eu não consigo produzir 100 pessoas felizes ao mesmo tempo se eu atendo, por exemplo, no cabeleireiro. Pode ser que para um o cabelo ter ficado bom, a outra já não tenha ficado tão bom, a outra eu acertei mais ou menos, a outra ficou muito feliz, e assim por diante. Então, essas são as grandes diferenças dos bens e serviços. O bem, eu consigo controlar a qualidade do que eu vou entregar. O serviço, não tem muito controle. Puxa, como é que eu faço para diminuir a possibilidade de erro? Ter pessoas boas e bem treinadas. Ter pessoas que estejam comprometidas com o seu trabalho. Isso é fácil? De jeito nenhum. Eu tenho que fazer o quê? Bom, eu tenho que fazer uma boa seleção e recrutamento, colocar as pessoas que de fato vão fazer a diferença, que gostam daquilo, que vão fazer com prazer e vão tratar o ser humano com prazer, e eu tenho que treiná-las o tempo todo para que elas só fiquem melhores, melhores, melhores. Vai ter um dia que vão errar? Vai ter um dia que vão errar, mas quanto menos erros a gente tiver, mais chance a gente vai ter fazer com que aquele cliente volte outra vez. Vocês já foram em algum barzinho, bebiam uma cerveja que estava quente? Algum dia já aconteceu isso com vocês? Comigo também. Você pensa 2 vezes se vai voltar, né? E se for pedir a segunda naquele mesmo dia, a segunda cerveja, você vai dizer, querido, eu te pedi uma gelada. E eu sempre falo isso, os caras sempre me perguntam, qual é a marca que o senhor prefere? Eu prefiro uma gelada. Qual é o problema da cerveja brasileira? A cerveja brasileira, com exceção aquelas que são malte puro, tá? Mas as cervejas brasileiras que não são malte puro, elas são fabricadas com repolho. O repolho existe lá dentro porque ela fermenta mais rápido e você consegue produzir mais cerveja.
Então, a única maneira de beber cerveja brasileira que não seja de malte puro é ser bem gelada. Então, eu não ligo para a marca. Sendo bem gelada, eu bebo qualquer marca. E aí o cara vai, não traz uma bem gelada. Cara, eu queria beber mais uma, mas essa não estava legal. Se o cara tentar te enrolar, dizer assim, poxa, mas eu achei que vou procurar, me desculpe. E ele traz, olha, essa deve estar no ponto, senhor, desculpe pela anterior. Pronto, aí você volta outras vezes lá. Mas tem sempre os espertalhões que tentam te passar a perna. Olha só, nós temos procurado casa para comprar em um outro lugar. E aí é uma praia, que é uma praia pequena, e tem praias do lado, que são outras praias, mas não é aquela praia que a gente quer. Pois tem corretores que ficam insistindo, porque sou do Rio Grande do Sul, que aquela praia é a mesma. Só que o cara está esquecendo que eu posso conhecer aquela região, apesar de não ser de lá. Você vai fazer negócio com o cara que está tentando te enrolar? Vocês teriam coragem? Não, né? É desonesto. Se ele está mentindo para você que aquela praia não está dizendo que aquela praia é outra praia, isso não é bom. Aí a confiança é quebrada porque o serviço foi mal prestado. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Segundo cuidado, agora vamos passar para o lado oposto. Eu não vendo serviços, eu vendo bens. Eu sou uma boutique de roupas, sapatos, botas e bolsas. Eu vendo produtos. Eu tenho um atendimento ali na hora, meu atendimento é muito prestativo e tal, mas aí, desafortunadamente, a minha cliente foi e comprou um sapato comigo e 2 dias depois o salto já estava arrebentado. A pessoa volta na loja e ela vai dizer, não, mas como é que a senhora usou? A senhora deve ter usado isso errado. Como é que alguém vai usar o sapato errado? Vai botar na cabeça? Né? O sapato usou no pé. Se o salto quebrou, não tem que discutir. O problema não é da pessoa que comprou o sapato, porque um sapato em 2 dias, e isso já deve ter acontecido com vocês, porque já aconteceu aqui em casa algumas vezes, um sapato que quebra um salto em 2 dias, a loja imediatamente tem que tratar de resolver o problema da cliente, porque senão aquela cliente não volta nunca mais. E tem gente que teima em tentar enrolar o cliente, dizendo que o problema é do cliente. Gente, quando a gente vende um bem, a gente também tem que vender o serviço junto. E o serviço é o pós-venda, é o carinho que aquela pessoa tem que ter por ter confiado na empresa da gente e ter comprado alguma coisa com a gente. Carro. Vocês sabiam que os carros saem com defeitos de fábrica? Muitos carros saem com defeitos de fábrica. Esses defeitos de fábrica, na hora que termina a fabricação, eles passam para o controle de qualidade e eles já vão para a concessionária com uma fichinha dizendo quais são os defeitos que foram detectados. O carro vai para a concessionária e fica lá. Chegou você para comprar o carro, eles sempre vão dizer para vocês, daqui a 4 ou 5 dias está pronto. Eles sempre vão dizer que a documentação é mentira. Não é a documentação. Naqueles poucos dias que eles vão te levar para entregar, eles vão consertar os defeitos que a fábrica falou que tinha e vão cobrar da fábrica. Então você já leva um carro que foi arrumado. Qual é o problema? Nem sempre o controle de qualidade da fábrica detecta todos os problemas daquele carro. E aí eu rodei com ele uma semana, já começou a dar um outro problema. Volto para a concessionária não tem nem que discutir, ela tem que resolver o problema daquele cliente e vai ter que emprestar um outro carro para aquele cliente rodar enquanto o carro dele não for consertado, porque senão aquele cara nunca mais vai confiar naquela marca de carro, muito menos naquela concessionária. Então quem vende um bem também vende um serviço. Um exemplo que eu acho muito legal e provavelmente é uma das poucas coisas legais que eu acho do McDonald's é que se vocês forem com criança comprar um sorvete no McDonald's e por acaso aquele sorvete cair no chão logo que vocês comprarem, imediatamente a atendente do McDonald's dá um outro sorvete. Ela nem pergunta para o gerente. Por quê? Porque eles não querem criança infeliz, porque criança infeliz chora. E criança chorando afasta o cliente da loja. O que eles estão vendendo? Um novo sorvete? Não, eles estão entregando um serviço resultante daquele sorvete que eu já vendi. Isso é tratar o cliente com respeito. Claro que todas as empresas têm um segundo interesse por trás, que é fazer com que aquela pessoa volte sempre, tá? Então a gente não vende só um bem, a gente vende um bem com um serviço.
Todas vocês, eu tenho certeza, já experimentaram diversas situações, já se envolveram em diversas situações em que compraram alguma coisa ou foram presenteados com alguma coisa, teve algum problema, houve necessidade de troca e a loja nem sempre fez a troca na velocidade que vocês acharam adequada. Se tentar trocar no sábado, por exemplo, é uma tragédia grega. Ninguém gosta de trocar no sábado. Mesmo a loja estando vazia, os caras não trocam. Não dá para entender isso. Nunca vou entender. Extremamente importante em termos de setor no mundo é o setor de serviço, porque é o setor que mais emprega. As fábricas, hoje, basicamente são robôs, tem pouquíssimos funcionários. Com exceção da fábrica calçadista aqui no Brasil, que ainda tem muita gente trabalhando, as fábricas na China e na Itália, elas são bastante robotizadas, quase não tem mão humana. Por que no nosso país tem mão humana? Porque as máquinas são caras, são feitas na China, e a nossa mão de obra é muito mal paga. Então é mais barato eu manter as pessoas na linha de produção de sapato do que botando máquina. Isso pelo menos por enquanto. Se o setor de serviços é o que mais emprega, é o setor também que domina a economia. 75% dos empregos no Brasil são em pequenas e médias empresas. São as que mais empregam gente. É o cabeleireiro, é o restaurante, é a lanchonete, é o botequim, é a oficina mecânica e por aí vai. Tá? O serviço faz com que quem vende produto possa aumentar os seus lucros. No caso de uma concessionária, eu te vendi um carro. Nos primeiros meses, você vai ficar extremamente preocupado de levar o teu carro quando fizer 10 mil quilômetros, quando fizer 20, para não perder a garantia do carro. Durante 3 anos, você vai levar o carro toda vez que completar as quilometragens necessárias, porque você não quer perder a garantia do carro. Neste momento, eu estou te entregando junto um serviço, que é a manutenção e troca de peças que tenham, porventura, se desgastado antes. Tá? O serviço também tem uma outra vantagem. Quanto mais coisa eu agregar nesse serviço, maior chance de eu poder te cobrar um pouquinho mais. Por exemplo, a gente pode beber a cerveja no botequim, daqueles pés sujos que a gente encosta o braço no balcão e o braço tem dificuldade de desgrudar de tanta gordura. Comer aquele bife duro, frio, com nervos de aço e com sede para matar, o que a gente chama de bife a 007. Duro, feito do diabo, corta e a faca perde a serra, mas você não corta. Ou você pode beber a mesma cerveja e comer um outro tipo de bife num restaurante mais bonitinho, com toalha, com guardanapo decente, que você bota a mão na mesa e não fica grudado. Muitas vezes, quando a gente vai sair, a gente não entende por que a cerveja num lugar custa 20, a mesma cerveja no outro lugar custa 10. É porque você não está pagando só pela cerveja, você está pagando pelo ambiente no teu entorno. Você está pagando pela existência daquele garçom, você está pagando pela existência de uma decoração mais bonitinha, você está pagando a possibilidade de você conversar numa mesa com alguém sem que a mesa do lado te ouça, porque tem uma distância decente entre uma mesa e outra, e por aí vai. Tá? E para que tudo isso dê certo, a gente tem que atender e fazer o possível para que a pessoa fique muito satisfeita. Vocês todas certamente foram atendidas lá no registro acadêmico do campus. Lá nós temos a Cíntia. A Cíntia é uma das pessoas mais competentes que nós temos naquele campus lá. Ela é brilhante. Ah, mas eu já vi a Cíntia perder a calma? Já. Eu já vi a Cíntia perder a calma. Porque muitas vezes o aluno perde os prazos e quer culpar a Cíntia porque acha que a Cíntia que devia ter avisado o aluno de que ele estava perdendo o prazo. Não dá para a Cíntia avisar 1000 alunos, né? Cada um tem que cuidar de si. O que a Cíntia tenta fazer é facilitar o máximo possível a vida do aluno, entregando tudo que ele precisa receber em termos de papelada, documentação, e recebendo, por sua vez, a documentação já preenchida. No mais, a Cíntia não tem o que fazer. No dia a dia, quando a gente vai nas lojas, quando a gente vai no pronto atendimento, quando vai no postinho, a gente quer que aquela pessoa que vai nos atender se preocupe com a gente. E é como bem diz as pessoas, ninguém vai no postinho porque ele está sem problema. A pessoa está no postinho porque está com problema.
Às vezes o problema pode ser solidão, tá, gente? Não é incomum as pessoas irem no posto de saúde porque tem alguém para conversar. Isso é muito comum para velhinho. Os velhinhos vão muito ao posto de saúde porque lá alguém ouve. Em casa ninguém mais tem paciência com o velhinho. E ele quer ser ouvido, ela quer ser ouvida. Era extremamente comum nós termos os mesmos velhinhos lá no meu pronto-socorro municipal, lá de Santa Cruz do Sul. Toda semana eles iam uma vez por semana. E a prefeitura ficava enlouquecida, porque cada vez que ele ia, eu cobrava um atendimento e aquela pessoa não tinha doença nenhuma, ela precisava era de colo. Então essa é uma outra preocupação que a gente tem que ter. Muitas vezes as pessoas estão indo atrás da gente apenas para serem ouvidas. Ouçam, acalmem-se. Hoje fui comprar uma peça aqui para casa numa loja. Antes de mim estava sendo atendido um senhor que estava comprando um filtro, e esse filtro, o filtro de água, tá? E esse filtro dele, daqueles de barro antigos, que tinha 3 velas dentro. E o rapaz pacientemente explicou para ele que eram necessárias 3 velas no futuro, quando ele fosse trocar as velas, e que precisava trocar todas ao mesmo tempo, não dava para trocar uma e não trocar as outras. E aí esse senhor pediu para ele montar, e ele foi montando. Só que ele tinha que prestar atenção no que ele estava fazendo para não montar errado. E o senhor começou a ficar enfesado, porque ele continuava fazendo perguntas e o rapaz só respondia com a cabeça, não falava. Chegou uma hora que o senhor foi tão grosso que ele falou assim: senhor, eu estou montando isso aqui para o senhor já levar pronto para sua casa. Se eu ficar falando para o senhor, eu vou montar errado e o senhor vai ficar chateado comigo. Então eu não consigo responder ao senhor, porque senão, se eu prestar muita atenção no senhor, eu vou fazer isso aqui errado. Não teve jeito. O velhinho queria que ele montasse e conversasse o tempo todo. O que ele estava ali? Querendo colo. Né? Por acaso ele arranjou o pretexto de comprar um filtro com 3 velas. Nunca vi isso também na minha vida, mas o fato é que tinha. Uma coisa que a gente fala sempre, se a gente quer o cliente de volta, a gente tem que ter o pós-venda. O pós-venda é vendi, se aquela pessoa vier com alguma reclamação, eu tenho que fazer com que essa pessoa seja atendida. Ah, mas tem cliente que é picareta? Tem, mas vocês com o tempo vão aprender quais são os clientes picaretas. De um modo geral, as pessoas não são picaretas, elas têm boa fé. Olha só o que eu aprendi. Eu não costumo pegar Uber, tá, pessoal? Mas meu carro estava na mecânica, então peguei um Uber. E aí, conversando com o sujeito, muito gente boa, ele disse assim: o senhor sabia que tem cliente que entra com nota de R$100 dentro do Uber só para não pagar Uber? Porque as corridas dão R$6, R$7. Eles sabem que a gente trabalha com pouco troco. Eles já fazem de propósito, que é para chegar na hora a gente não poder cobrar. Isso é gente desonesta, tá? E aí o motorista do Uber tem que tratar de avaliar esse cliente de forma ruim para que os outros motoristas já fiquem de sobreaviso se aquele cara vale a pena ser pego. No dia a dia, vai acontecer da gente se deparar com um cliente assim. Mas não é a maioria. Já que não é a maioria, vamos nos preocupar de fazer um serviço de primeira. Ah, Sérgio, mas o meu patrão me paga muito mal. Eu não vou ficar me matando. Não é se matando. Faça bem o seu trabalho. Ninguém te obrigou a pegar aquele emprego. Você já sabia que o salário não era aquelas coisas. Você já sabia quantas horas tinha que trabalhar. Então, faça o seu melhor, que se Deus quiser, alguém vai acabar passando na tua vida, seja um fornecedor, seja um cliente, vai notar que você é uma pessoa diferenciada, vai te fazer um convite para você mudar de empresa. Agora, se você estiver trabalhando mal, pessoal, aí é que vocês não vão conseguir nada mesmo. E o que é pior, vão ficar infelizes, porque vão estar toda hora num mau humor danado, e a tendência é que vocês só fiquem cada vez mais infelizes com isso. Pá, chegou a Nilce, cedo pro recreio. Tá louco. Cadê ela? Ué, errou de disciplina? Ah, Nilce, tá louco, chegou cedo pro café da manhã. Tá conseguindo me ouvir? Mais uma que não me ouve. Me ouve? Eu tô falando. Cleonice, nada? Cleonice, me ouve?
Hoje ninguém me ouve. Tá me ouvindo? Oi, boa noite. Bem baixinho, quase nada. Aumenta o som ou bota o fone de ouvido no teu celular. Ah, tô sem fone agora. Bom, então não tem jeito, eu não tenho como falar mais alto, eu estou no meu máximo já. Eu vou tirar a imagem e vou deixar perto do ouvido. Tá bom, querido, tranquilo. A gente não vai poder fazer exame no ouvido dela. Vamos lá. O que a gente quer hoje em termos de atendimento? A gente quer comprar na página da internet, a gente quer que o produto chegue no prazo que foi combinado, a gente não quer pagar a mais, a gente quer saber que se aquele produto chegar com problema, vão poder devolver, a gente quer gente que nos ouça, a gente não quer falar com um robô. Eu não sei de vocês, mas eu tenho horror de quando eu ligo para um call center da vida e quem me atende é robô. Quer me deixar irritado é me atender com um robô. Detesto. Ou então aquelas pessoas que só falam em gerúndio, estaremos fazendo, que elas vão lendo as frases no computador e vão se macaqueando. E eu quero gente que me receba bem. Por quê? Porque, gente, tem um monte de gente vendendo a maioria das coisas que eu desejo comprar. Se você não me atender bem, não vou comprar aqui mais. Simples assim. Tem uma loja em Porto Alegre, se chama Severo Gomes. Não sei se alguém já foi lá. É uma loja de material eletroeletrônico, fica na Alberto Bins, perto do Hotel Plaza São Rafael. É provavelmente a maior e melhor loja de eletroeletrônico que existe no Rio Grande do Sul. Eu comprei lá 2 vezes. Eu prometi que eu nunca mais compro nada lá. Eu mando vídeo de São Paulo, mas lá eu não compro. Por quê? Porque o atendimento lá é de 5ª categoria. 0 à esquerda. Mas gente, por que é assim? Depois eu fui descobrir, tá? Eu tive negócio com eles na época que era gerente do hospital. Os donos, que são vários, tratam os funcionários muito mal. Eles desconfiam de todos os funcionários. Eles partem do princípio que todos os funcionários estão roubando eles. E é o tempo todo gente carrancuda maltratando os funcionários. Os funcionários descontam no cliente, eles têm que sobrar para alguém, né? E aí, eu não tenho muita paciência. Eu compro de São Paulo, mas não compro de lá. Sérgio, mas então às vezes você paga mais caro? Pago, mas dinheiro para eles eu não dou. Eu botei isso na minha cabeça, para eles não vai. Serviço, então, pode ser uma série de coisas. O produto pode estar junto com o serviço. Eu posso estar atendendo diretamente ao cliente. Eu posso gerar um serviço como algo a mais que o produto vai receber. E eu posso gerar um serviço para um produto que seja intangível, tangível, que é possível de tocar. Um exemplo, algumas fábricas de automóveis estão vendendo carros com acesso à internet. E nesse acesso à internet você consegue cair na central, lá que a montadora criou, onde eu posso, olha o serviço tal, eu gostaria de saber um restaurante de comida tailandesa aqui na cidade de Novo Hamburgo. E esse serviço vai me responder, olha o fulano de tal, eu preciso de um serviço de borracheiro aqui na cidade. Onde que eu vou encontrar? O serviço vai localizar e vai te dizer. Eles cobram por isso? Não, nada mais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar Booking, Airbnb, coisa que é para alugar hotel e alugar quartos. Gente, eu uso isso direto, porque é muito mais barato por lá, porque os hotéis estão tudo em concorrência e uns sabem os preços uns dos outros, e você consegue comprar um hotel que outras pessoas já estiveram e já avaliaram, e aí você já fica sabendo se tem boa qualidade, se não tem boa qualidade, se a localização é boa, se é seguro, se não é seguro. E ainda por cima, quanto mais você usa o serviço, eles te dão mais desconto. Então, num desses serviços que eu uso bastante, que é o Booking, eu sou o chamado cliente premium, que eu já uso há bastante tempo. Toda e qualquer reserva que eu fizer em qualquer hotel, eu ainda tenho mais 10% de desconto. Quer dizer que além do preço com desconto, eu ganho mais 10% ganho. E por que eles fazem isso? Porque eles querem que eu continue usando. E isso significa me dar um serviço pelo qual eu não estou pagando. Eles estão dando valor naquela relação. Isso é extremamente importante. No caso de vocês, por exemplo, se vocês forem uma cabeleireira e a cabeleireira notar que vocês estão
meio tristonha, assim, tal, que as coisas não estão boas. Você não vai querer fazer unhas? Não, eu estou com pouco dinheiro, vou fazer só o cabelo. Eu precisava fazer o cabelo para poder me dar uma renovada. Uma boa dona de salão de cabeleireiro, uma que te conhece, uma que presta atenção nas pessoas, vai dizer assim, não, então hoje, por minha conta, a tua manicure. Cara, você nunca mais abandona aquele cabeleireiro. Ela vai gastar lá 10 pila ou 15 pila com a moça da manicure, que obviamente já está para lá embutido no preço que ela está te cobrando, e você vai virar fiel a ela, porque ela deu uma alegria a mais para uma pessoa que estava tristonha. Extremamente importante isso. A gente, no dia a dia, a gente tem que ler as pessoas para ver como é que elas estão de astral, tá? Eu vou mandar 2 filmezinhos para vocês, que não adianta eu querer passar agora, que esse aqui é de uma rede chamada, meu Deus do céu, Spoleto. O Fábio Porchat fez uma sacanagem com eles, porque é tipo o Subway. Quando você finalmente chega no vidro, é que está dizendo como é que se serve. E aí você não conseguiu ler nada antes, você fica nervoso, e aí a pessoa que está lá, que é cozinheiro, está doido para que a fila ande, porque tem que vender. Em suma, o cozinheiro fica pressionado e você, cliente que não conhece o serviço, fica pressionado e sai uma desgraça. Bom, esse filmezinho aqui tem um segundo filme. Esse primeiro filme, ele fez sacaneando o Spoleto. Os donos do Spoleto, na época, que eram 2 jovens, eles tinham 30 anos, gostaram da sacanagem, porque disseram assim, bah, em vez da gente brigar na justiça com o Fábio Porchat, vamos comprar o filme do Fábio Porchat e pedir para ele fazer um segundo filme, que é o que vocês também vão ter, onde a gente mostra que não é aquele tipo de atendimento que a gente quer e que se alguém tiver alguma coisa para reclamar, que não deixe de falar com a gente. Isso é se preocupar honestamente com o cliente, tá? São muito engraçados, sugiro que vocês vejam com as famílias de vocês, são curtinhos, mas são muito bons de ver. Eu sempre dou risada. Essa mulher sofre o demônio na compra dele, na mão do Fábio Porchat. Bom, o que os clientes compram, então? Aquilo que eu já havia falado lá no início. Soluções e benefícios para as necessidades que eles têm. E é isso. Sobretudo, eles compram aquilo que acreditam que vocês têm para fornecer para elas. Puxa, acreditar é algo que pode se quebrar a qualquer momento. Se é algo que pode se quebrar a qualquer momento, eu tenho que fazer muito bem feito, sob pena de eu não ter mais aquele cliente nunca mais na vida, tá? E aí, de que forma eu posso me diferenciar? Eu posso oferecer um preço mais baixo que a concorrência, eu posso ser diferenciado em termos de atendimento. Por exemplo, por que apesar dos Zafares da vida, ainda existe aqueles mercadinhos de bairro, aqueles pequenos armazéns? Porque o senhor e a senhora que cuidam daquele armazém sabe o teu nome, sabe com quem você é casado, sabe o nome dos teus filhos, sabe se você teve Covid, sabe quem ficou mal na vizinhança, eles sabem tudo, eles têm um relacionamento com a gente. Eles cobram um pouquinho mais caro que o Zafari, não tem quase nada dos itens que o Zafari tem, é o quebra-galho que eles têm ali, mas eles sabem como se relacionar contigo. E a outra possibilidade é ter um produto que os outros não tenham, tá? Um restaurante chinês, um restaurante da Tailândia, aqui eu estou dando um restaurante da Groenlândia, que é um país do outro lado do mundo. Bolsa Louis Vuitton, bolsa Vitor Hugo, cosmético da Natura, são produtos diferenciados que os outros não têm. Coisas que vocês têm que botar na cabeça. Nós já estamos indo para a reta final dessa parte, tá? Nem todo cliente sabe o que quer. Muitas vezes o cliente chega perto de vocês e ele acha que você está entendendo aquilo que ele está desejando. Na cabeça dele está lá escrito, mas ele não consegue se expressar e não consegue dizer nem o nome daquilo. Então, nem sempre os caras ou as caras sabem o que querem. Segundo, eles têm uma alta expectativa em relação ao serviço, eles acham que vocês vão resolver todos os problemas que eles têm. Grande problema, ele saca muito mais o que é ruim do que o que é bom. Por quê? Porque ele, sabe, ele aciona um mecanismo de autodefesa quando ele sente que está sendo maltratado. E isso não é legal, porque se ele saca
com os meus defeitos, ele muito provavelmente não vai querer voltar, e que é pior, ele vai mudar de local com extrema facilidade, porque ele não precisa ter fidelidade com a gente, né? Então, quanto mais impacto a gente tiver naquele atendimento, impacto positivo, mais a chance que a gente tem daquela pessoa voltar. Eu vou parar aqui, nesse slide, que eu já nem sei que número é, o 19, porque isso aqui eu tenho que explicar com calma para vocês, tá? Eu já dei um plá sobre isso nos slides anteriores, mas eu preciso que vocês manjem muito disso, porque é isso que vai fazer a diferença numa entrevista de emprego. Eu preciso que vocês entendam esses termos, e é também isso que vai fazer a diferença no atendimento, caso vocês venham trabalhar com isso na vida de vocês. Deixa eu fechar aqui. Para os que chegaram mais tarde, eu vou repetir, então, algumas cositas. O segundo trimestre, deixa eu ver que dia ele termina. O segundo trimestre termina no dia 24 de fevereiro. E aí, o terceiro trimestre termina no dia 28 de abril. Na verdade, nós vamos ter terminado isso antes. Bom, nós tivemos 4 atividades no terceiro trimestre, nem todos fizeram tudo. A primeira atividade do segundo trimestre era escrever uma carta dizendo o que te motivava para estudar. A segunda atividade foi uma discussão sobre os artigos de motivação. Quem participou ganhou nota, e quem mandou 2 resumos sobre a motivação ganhou nota. A terceira atividade foi uma discussão sobre responsabilidade social e ambiental. Quem participou ganhou nota, quem não participou tem que mandar 2 resumos disso. E a quarta atividade é o chamado exercícios de conhecimento de seleção, cujo prazo é 10 de fevereiro. Quem puder ir entregando antes, alguns de vocês já entregaram. Quem puder ir entregando antes, melhor, tá? Se vocês puderem adiantar o máximo possível as atividades que tem. Eu olhei ali, professor, mas não entendi como é que é para fazer. Eu dei uma olhada, mas não entendi. Esse exercício de conhecimento de seleção? Não entendi muito bem também. Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. 2 segundos. 2 segundinhos. Vamos lá. Olha só. Cada uma desses cargos aqui, telefonista, líder de turno e motorista, tem determinadas responsabilidades, tá? Então, vamos pegar o telefonista lá. Ela recebe ligações externas, identifica, ou seja, uma telefonista, né? Recebe, entrega, se preocupa com a correspondência, contata a empresa, cuida da manutenção, tá? Essa pessoa, telefonista, eu quero que ela tenha iniciativa. Qual é a pergunta que eu faço para detectar que essa pessoa tem iniciativa? No segundo, as características de um líder de turno. O que eu quero que essa pessoa seja um líder de fato. E o que é ser líder? É uma pessoa que apoia, uma pessoa que se preocupa com as metas, uma pessoa que se preocupa... Qual é a pergunta que eu vou fazer para saber se essa pessoa tem característica de liderança? E, por sua vez, o motorista é uma pessoa que zela pelo patrimônio da empresa. Vamos pegar do motorista, tá? Tá, motorista que fica acelerando e freando muitas vezes o ônibus ou o caminhão, é um motorista que desgasta muito o veículo da empresa. Isso vai me causar custo. Ok. Bom, então, qual é a preocupação? Quais são os seus hábitos quando o senhor pega o caminhão e quando o senhor entrega o caminhão? O que o senhor faz antes de começar a trabalhar com o caminhão e depois quando o senhor termina a atividade? Dependendo do que ele vai me responder, eu vou descobrir se ele tem responsabilidade ou não. Primeiro, eu anoto a quilometragem, vejo o estado dos pneus, checo o freio, checo se as portas estão fechando direito. Legal, o cara se preocupa. E no final, eu checo de novo a quilometragem, anoto possíveis defeitos que eu tenho anotado durante o dia. Opa, essa pessoa se preocupa, porque se ele deixar um defeito ficar cada vez pior, 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 por exemplo, um freio que está falhando e ele não tiver me avisado, esse carro vai acabar batendo, vou pagar uma indenização não só pelo meu caminhão, como pelo carro ou transporte de outra pessoa. Puxa, essa pessoa tem responsabilidade. Por que eu quero que vocês bolem essas perguntas? Porque é a mesma coisa que vocês vão ter que fazer quando vocês mandarem o currículo para uma empresa. Que perguntas será que essa pessoa vai me fazer? Um aluno uma vez me perguntou sobre ser
foi aluno, não sei se foi uma de vocês, foi aluno até daqui dessa turma. Eu vou ser caixa. Puxa, se eu vou contratar uma caixa, uma das características que uma caixa tem que ter é ser metódica. Metódica é aquela que tem método. É aquela que faz que faz o passo a passo da atividade com cuidado e faz sempre do mesmo jeito para não errar. Puxa vida. Como é que eu vou fazer uma pergunta para saber se a pessoa é metódica? Eu vou me entrevistar para a caixa, essa é uma característica que ele provavelmente vai me perguntar se eu sou metódico. Eu tenho um hábito de fazer sempre as coisas do mesmo jeito, porque se eu faço as coisas sempre do mesmo jeito, eu sei que não pulei passo algum. Então, eu costumo conferir o dinheiro no início, antes do meu intervalo, depois do intervalo e ao final. Eu checo o troco direitinho antes de colocar no caixa. Eu separo as moedas de forma correta para não ter erro, para não dar troco errado para o cliente, nem para faltar no meu, nem para faltar para o cliente. Então, são perguntas que vocês vão fazer para aquelas 3 atividades que ajudariam a pessoa que está contratando a descobrir se aquela pessoa tem ou não tem aquelas características. Entenderam? Senhor, Sim. a minha dúvida, assim, que eu fiquei, acho que foi o exercício que eu mais tive dúvida, foi esse. No caso, a gente tem que formular as perguntas, a gente é o entrevistador, é isso? Vocês são os entrevistadores, exatamente. Tá, entendi. Tá? Porque o objetivo é que se você banca o entrevistador, no dia que você for entrevistado, você já vai saber que tipo de pergunta poderão te fazer. E sempre, botem isso na cabeça, a gente tem que ir para uma entrevista de emprego, sempre imaginando as perguntas antes de ir para a entrevista. Tá bom. Tá? Quanto mais tranquilo a gente for para a entrevista, melhor vai ser a entrevista. Agora entendi. E daí tem que escolher uma daquelas... Não, senhora, dona Maria. Tem que fazer as 3. Uma pergunta para cada Eu posso imaginar qualquer outra profissão. Não entendi. Assim, eu posso escolher daquelas que são botou na ficha ali, ou eu posso procurar qualquer outra profissão e colocar? Só pode ser aquelas 3 funções que estão lá. Aí eu tá bom. Perguntas no caso, então, né, senhor? É uma pergunta. Uma pergunta. Tá bom. Pensa que pergunta vai dizer que vai conseguir investigar. O que é? E a resposta a gente formula daí também da pergunta ou não? Não. É só pergunta. Tá. Eu quero saber se vocês entenderam como é fazer uma pergunta, porque é essa pergunta que vai ser feita para vocês quando vocês forem ser selecionados. Entendi. Tá? Assim, bota na cabeça de vocês. Uma boa entrevista de emprego é aquela que eu já imaginei as perguntas antes e já respondi antes do cara me perguntar. Tá bom. Agora entendi bem. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Maria, tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Tem que botar a cabeça para funcionar, Maria. Se for muito fácil, não tem graça. Bom, vamos lá. No terceiro trimestre, tem 3 atividades. Eu já postei as atividades no Moodle. E vocês também podem fazer antecipadamente para se livrar logo. Aliás, até faço uma oferta para vocês. Caso alguma de vocês queira fazer as atividades e não assistir mais às aulas, também pode, tá? Depois assiste quando tiver vontade as aulas, que elas vão estar gravadas. Eu vou falar sobre negociação e tal. Bom, planejamento estratégico pessoal, que é a forma como vocês têm que começar a pensar a carreira profissional de vocês. E ali tem os campos para vocês poderem preencher, inclusive pessoas que vocês vão ter que citar, que vão ser as pessoas que vão ajudar vocês a crescer. E 2 exercícios sobre negociação bastante fáceis de fazer. Tá? É para vocês também usarem a cabeça. Mas se tiver alguma dúvida, me perguntem na próxima aula. Dê uma olhada lá até a próxima aula para me perguntarem. Pode ser? O senhor que é um cara que está sempre informado de tudo. Assim. Minha filha, quem seria? Senão eu teria ganhado a Mega Sena da virada. O senhor acha que a gente vai voltar logo para as aulas presenciais? Pessoalmente, eu não acredito nisso não, nega, porque sem vacina não rola. E mesmo acho que com a vacina vai ter que ter igual um tempo, né, até estabilizar tudo direitinho. Veja só, eu não acho que as vacinas tenham terminado antes do final do ano que vem. Demora muito para vacinar. Nós temos alguns problemas no país,
Um deles é que nós somos grandes demais. Sim. Segundo, várias cidades no norte e no nordeste são muito afastadas. As do norte, então, é uma tragédia grega para chegar lá. Até todo mundo que é grupo de risco, que são os primeiros 4 grupos, estarem vacinados, na minha opinião, vai até o final do ano. Ah, tá. Ano que vem seria o resto, tá? Sim. Por um lado é bom, né? Eu arrumei um servicinho para fazer com o meu irmão e com a minha cunhada, eles têm um sushi, né? Daí eu tô ajudando bastante, mas se voltar às aulas, aí tem que se organizar de novo, né? Não, eu duvido. Duvido. Que bom. Mas tranquilo. Aí até final de abril vocês vão estar terminando o ano do ano passado. Aí, maio, eu não sei quantos dias de férias nós vamos ter. Ou nós vamos ter 15 ou nós vamos ter 30. Só em fevereiro que a gente vai descobrir isso. Tá bom. Aí, depois começamos o outro ano, tá? Sim. Obrigado pela atenção, por explicar. Obrigado a vocês. Gente, de minha parte, era isso. Algum questionamento mais? É só isso. Então tá.